Bom, o tema do nosso estudo hoje é a sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Tomando um pouquinho o que o Ober deu uma pincelada domingo passado, a gente vai entrar numa série agora de estudos das 5 solas, né? Foram, como eu disse, foram verdades bíblicas restauradas pelos reformadores do século XVI, né? Que enfrentaram a Igreja Católica, que era muito poderosa na época, tinha o direito de literalmente jogar alguém na fornalha, alguém que fosse tido como herege, né? Por enfrentar ou discordar de alguma dos preceitos, dos ensinamentos, em suma, se colocar contra a vontade da igreja, que vinha da palavra do Papa, né, e que ditava a conduta de toda a sociedade, porque praticamente toda a sociedade estava debaixo da igreja, né? Tinha reis e tudo mais, mas quem de fato ali ainda mandava era a igreja. Então, resumindo aqui, os 5 solas da Reforma Protestante foram sola Escritura, somente a Bíblia é a base de autoridade na vida cristã. As tradições da Igreja devem ceder aos claros ensinamentos bíblicos. Solos Christus, somente Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Nós não precisamos de sacerdotes, papas, nem de Maria, nem dos santos para nos achegarmos a Deus. Isso aqui está tudo no nosso site, tá? Naquela parte no que cremos, está tudo descrito lá certinho. Depois seria interessante dar uma olhada lá. Terceiro, sola gratia. Somos salvos pela graça de Deus apenas, e não por coisas boas que fazemos. Salvação é um presente dado por Deus através de Jesus e que a gente não merecia, né? Por isso é graça. Sola fide, ou sola fide, somos justificados diante de Deus pela fé apenas, e não por obras religiosas feitas por nós. As boas obras que nós fazemos, na obediência da fé em Cristo, não são para a nossa salvação, mas ocorrem como consequência de um coração agradecido pela salvação. E soli Deo glória, nossa salvação é para a glória de Deus apenas. Não podemos nos vangloriar em nós mesmos, mas apenas no que Deus fez por nós através de Jesus. Então, resumindo, esses são os 5 pontos da Reforma. Eles não eram assim. Na época da Reforma, eles não eram os pontos. Olha, sola Escritura, né? Isso aqui foi sendo condensado, né? E para que fosse de mais fácil entendimento, né? Então, as gerações posteriores falaram, então foi só a Escritura, os princípios norteadores da Reforma, né? Então vamos abrir em 2 Timóteo, peço que todos abram. Segundo Timóteo 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu dou início citando mais uma vez John MacArthur. Em uma época quando muitos evangélicos parecem estar se voltando em massa para a esperteza mundana nas áreas de psicologia, negócios, política, relacionamentos e entretenimento,
as Escrituras nos são indicadas como a única fonte que podemos recorrer para encontrar a infalível verdade espiritual. Eu dividi o estudo em contexto histórico, para a gente dar um panorama da época do que estava acontecendo. O Concílio de Trento foi a contestação católica, a reforma. E a Bíblia ou profecias, e uma conclusão e aplicação. Vamos lá. Desde o século XIV, a Igreja passava por profundos desvios morais e teológicos. Homens como John Wycliffe, John Huss, Giacomo Savonarola, Tyndale, considerados os precursores da Reforma, já mostravam um descontentamento com os rumos da Igreja medieval. Esse descontentamento foi aumentando até culminar na Reforma Protestante do século XVI, sob a batuta de Martinho Lutero, um monge alemão que, ao dedicar-se aos estudos das Escrituras, descobriu que o justo viverá por fé, como diz em Romanos. Após essa descoberta, ele que já havia feito tudo o que a Igreja indicara para ter paz com Deus, finalmente encontrou a graça divina. Junto a ela, muniu-se de argumentos bíblicos para refutar as práticas eclesiais de então. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, E nessas teses ele questionava justamente esses dogmas da Igreja, a infalibilidade do Papa. Na época ainda não era muito infalibilidade, mas era a palavra do Papa, que era considerada a palavra de Deus, e deveria ser seguida como tal. A venda de indulgências, oração pelos mortos, uma série de práticas que foram adotadas na Igreja. Nessas 95 teses, então, ele foi lá refutar, uma a uma, com a Bíblia, através da Bíblia. Então ele usou a Bíblia para falar, poxa, isso está errado, isso aqui está errado. Então desde o começo já era só a Escritura. A sola Escritura, na verdade, ela embasa todas as coisas, porque você, através da Escritura, você começa a refutar. Eles refutaram esses ensinamentos que eram contrários à Bíblia. Isso estava acontecendo na Alemanha e na Suíça. Paralelamente, Zwinglio, o Ulrico Zwinglio, ele estava também dirigindo uma reforma ali também na Suíça. Então, na Alemanha e na Suíça era ali onde se concentrava mais, na Europa. E ele foi seguido por Guilherme Farel, João Calvino, aí entra Calvino, John Knox e outros que deram forma e continuidade ao movimento. Para Lutero, o termo sola, da sola Escritura, por que sola? Porque ele estava intrinsecamente ligado com a inerrância bíblica. Então ele percebeu que o Papa e os concílios da Igreja, eles podiam falhar, e eles de fato falhavam. Então, a partir daí ele falou, não, então só a Bíblia pode ser infalível, só ela pode ser a palavra de Deus. O Papa falha, e o Papa já errou. Os concílios da Igreja, apesar de bons, de ótimos para nós, eles são de fundamental importância para o prosseguimento da Igreja, para a refutação de heresias. Eles eram bons, mas eles falhavam. Por quê? Porque eles eram compostos por homens, como nós, falhos. E ele, por exemplo, ele não deixou de lado os concílios. Ele comenta sobre o concílio de Niceia. Para ele faz louvores ao concílio. É um concílio muito bom. Porém, eles não podem ser autoridade acima da Bíblia. Paul Althaus resume a linha de pensamento de Lutero.
nós podemos confiar incondicionalmente somente na palavra de Deus e não no ensinamento dos pais da igreja, pois os professores da igreja podem errar e já erraram. Escritura nunca erra. Por isso, só ela tem autoridade incondicional. A autoridade dos teólogos da igreja é relativa e condicional. Sem a autoridade das palavras da Escritura, não se pode estabelecer direções sólidas e claras para a igreja. Então, depois que o Lutero afixou as suas teses na porta da catedral, ele foi tido como herege, né? Então começou-se uma perseguição, uma série de debates e acusações e contra-acusações. Ele já tinha sido então excomungado. Ele era um homem proeminente na época, ele era professor universitário, né? Ele era uma pessoa muito dotada, muito inteligente, e isso também levou a igreja a temer chegar e execrar o cara totalmente. Por quê? Porque a massa estava com ele, o povo estava com ele, né? Porque ele estava vendo o sofrimento do povo debaixo da pesada mão católica, né? Que cobrava indulgências, que mandava fazer penitência, subir escadaria de joelho, né? E cobravam todo esse dinheiro para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano, e o povo sob esse pesado fardo estava com ele. Pô, ele está contestando a igreja, né? Realmente, poxa, será que é isso mesmo? O povo não tinha acesso à Bíblia. É importante deixar claro aqui que a Bíblia ela não estava em linguagem vernácula, em linguagem acessível ao povo, mesmo porque o povo era a maioria analfabeto, né? Mas a Bíblia só era acessível aos monges, a quem tinha um cargo na igreja, ao clero, né? Que liam em latim, que liam em grego, as escrituras. Então o povo não tinha acesso à escritura. Então o que a igreja falava, ela era a palavra, né? Então começou essa série de debate, de acusações, e em 1519, em Leipzig, na Alemanha, deu-se um encontro entre o Lutero e Johann von Eck, que era um bispo da igreja lá, e ele instou Lutero a admitir, assim, ou a renegar o que ele estava ensinando, né? E Lutero falou: só a Escritura é a autoridade divina final em todos os assuntos relativos à religião. Então, em 1521, deu-se também a famosa dieta de Worms. Não tem nada a ver com comida, nem com verme. A dieta de Worms era como um concílio mesmo da igreja, o rei estava lá, e onde eles deliberavam sobre os assuntos de então. E Lutero foi convocado para a dieta de Worms para ser instado justamente a ou renegar tudo aquilo que ele estava escrevendo. Então, além das teses, ele escreveu livros, ele estava fermentando o povo contra a igreja, e ele foi convocado, né, para a dieta de Worms, perante o rei Carlos V, que era rei da Espanha, e ele era príncipe, imperador ali da Alemanha, né? A Alemanha não tinha rei na época, e já cheio de ameaças de morte e tal, foi chamado, e é onde ele fez aquele famoso discurso defendendo. Eu vou falar uma parte dele aqui para vocês. Visto que vossa majestade e vós, poderosos senhores, me exigem uma resposta clara, simples e precisa, eu darei. E essa resposta é a seguinte: eu não posso submeter a minha fé nem ao Papa, nem aos concílios, porque é claro como o dia que eles muitas vezes têm caído em erro, até nas mais palpáveis contradições com eles próprios. Se, portanto, não me convencerdes pelo testemunho das Escrituras, se não me persuadirdes pelos próprios textos que tenho citado, libertando assim a minha consciência por meio da palavra de Deus, eu não posso nem quero retratar-me, porque não é seguro para um cristão falar contra a sua consciência.
Então, em seguida, ele olhando para toda a assembleia, né, que tinha o poder de realmente crucificar ele ali, ele falou: tenho dito, aqui estou, não posso proceder de outro modo, Deus me ajude, amém. Então, ele se entregou, ele não negou. Ou seja, ele tomou o martírio. Para ele, como a gente viu, como está cheio na Bíblia, né? Estevão, o próprio Paulo, né? Os heróis da fé, eles perante os reis e autoridades, eles não negaram a fé, sabendo que aquilo poderia lhe causar a morte. Uma morte violenta, uma morte cruel, né? Isso é maravilhoso para nós. Muitos o aclamaram e outros tantos queriam queimá-lo. Entretanto, a divina providência o manteve vivo para dar continuidade ao seu trabalho e expandir a reforma e o acesso à Bíblia para todo mundo. A gente pode resumir sola Escritura como o ensinamento e a crença de que há apenas uma revelação especial de Deus que o homem possui hoje, as Escrituras escritas, ou a Bíblia, e que, consequentemente, as Escrituras são materialmente suficientes e são, por causa da sua própria natureza, inspirada por Deus, a autoridade máxima para a Igreja. Isso significa que não há nenhuma parte da revelação que foi preservada na forma de tradição oral, independente das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster assim define a suficiência das Escrituras. Todo o conselho de Deus relativo a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, a fé e a vida, ou está expressamente declarado na Escritura, ou por correta e necessária consequência pode ser deduzido a partir da Escritura, a qual nada em tempo algum deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Vamos ler Apocalipse 22. Alguém pode ler Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Bom, esse versículo está se referindo às revelações, né, ao livro de Apocalipse, a revelação de João. Porém, em outras partes da Escritura a gente vai ver também, Deus fala: nada acrescentem e nada tirem do que eu tenho mandado, do que eu tenho escrito. Então, o homem não é autorizado a acrescentar nem a retirar nada da Escritura, né, sob pena de ter que lidar com o próprio Deus. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, então esses foram os acontecimentos mais marcantes da Reforma, né? Existem filmes sobre Lutero. O Lutero, ele na verdade, ele foi o auge, ele que desencadeou toda a Reforma Protestante, que, como eu tinha dito, já havia vindo de várias outras pessoas que também estavam se opondo à igreja. John Wycliffe, John Hus, que a gente cita, né? Existem livros sobre esses heróis que lutaram com a sua vida para que a gente pudesse ter acesso à Escritura hoje, né? E várias coisas se desenrolaram depois, são pormenores que acho que não convém a gente citar aqui, mas em suma foi isso que aconteceu. E ele começou a fermentar e o povo começou realmente a se erguer contra a voz da igreja, contra essas coisas que estavam sendo acontecidas. E então o Concílio de Trento
em 1545 se reuniu. A Igreja Católica se reuniu nesse concílio para discutir justamente essas coisas que haviam acontecido, a conduta do clero, né? Porque eles estavam sendo muito questionados pela conduta dos padres, dos monges, essa cobrança de indulgência, né? Esse chicote no povo de Deus, né? Que fazia deles uma classe superior, uma classe distinta, acima do povo, quando claramente as Escrituras nos mostram que todos são iguais perante Deus, né? Todo homem é igual perante Deus. Então, a igreja se reuniu 28 anos depois do rompimento de Lutero com Roma, e 9 anos depois da primeira edição das Institutas da religião cristã de João Calvino. Então, qual foi o papel de Calvino nisso tudo? Calvino ele não participou ali diretamente da reforma, mas o que ele pegou? Ele pegou todo aquele ensinamento da reforma, dos reformadores, tudo aquilo que eles estavam propondo, e ele condensou isso tudo e sistematizou, né? Porque ainda era tudo muito escrito, um pouco esparso, uma coisa para cá, uma coisa para lá. Então Calvino sistematizou aquilo tudo, né, de uma forma brilhante. Hoje nós somos cristãos reformados, calvinistas, né? A gente depois também vamos entrar nos estudos dos 5 pontos do calvinismo, que resumem mais ou menos tudo aquilo que ele sistematizou. Na abertura do concílio, na ocasião, exceto Zwinglio, que já havia morrido, todos estavam vivos ainda. Lutero, com 62 anos, Guilherme Farel, com 56, Felipe Melanchthon, com 48, Calvino estava com seus 36, John Knox, com 31. Lutero morreu no ano seguinte ao concílio. E o propósito do concílio era justamente fazer frente a essa reforma protestante, né? Reafirmando suas doutrinas tradicionais e também tentando colocar a casa em ordem, né? Isso trouxe alguma melhora na parte deles, na conduta justamente do clero. Então eles melhoraram aquela coisa toda de abuso do povo, porém eles bateram e reafirmaram as doutrinas deles. A Igreja Católica Romana também aceita as Escrituras como palavra de Deus, mas não só as Escrituras. Ela acredita que as decisões da Igreja, através dos seus concílios e do Papa, quando ele fala ex cátedra, né, quando o Papa está falando, se pronunciando oficialmente, a Igreja defende que essa é a palavra de Deus. Então o Papa, a figura do Papa é a figura de Jesus na Terra, né? Ele representa o próprio Cristo, a continuação de Cristo. Então, se quando Cristo fala, a sua palavra é a verdade, quando o Papa fala, a sua palavra é a verdade. E eles colocam tanto os concílios quanto a palavra do Papa no mesmo pé de igualdade que as Escrituras. Então, não só as Escrituras. Então eles refutam o solo, eles batem de frente com o solo da Escritura. Por que não? Porque ela está, na verdade, no mesmo pé, e a gente vai ver que ela está abaixo, inclusive, da palavra do Papa e dos concílios, né? Então, eles acreditam que a palavra deles e as decisões dos concílios, muitos dos quais a gente traz até hoje, a gente se beneficiou desses concílios, mas eles não são infalíveis, eles têm falhas, né? Então, lá no concílio de Trento, se declarou que a revelação de Deus não estava contida unicamente nas Escrituras. Então, o que eles estavam dizendo? Que as Escrituras não eram materialmente suficientes e que havia uma tradição oral, verbal, que veio também através dos discípulos e através do tempo. Então, as Escrituras não eram a única palavra de Deus. Existiam as tradições, que são as famosas tradições da Igreja Católica, né? Para justificar isso, eles usaram a declaração de Paulo. Vamos abrir 2 Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, baseado nesse versículo, Roma afirma que o ensino da sola escritura é falso. Por quê? Porque Paulo está falando aqui que foram ensinadas tradições orais, quer seja por palavra, quer seja por carta, né, escritas. Mas o interessante é que esse apelo que a igreja faz aos apologistas romanos, os apologistas romanos, eles nunca foram documentados. Essas doutrinas que Paulo está se referindo, elas nunca foram documentadas. Então os reformadores e os reformados depois, os protestantes, eles chegaram e falaram: tá bom, então quais são essas doutrinas que Paulo está falando? E ninguém sabe. Ninguém sabe dizer. Por quê? Porque Paulo não está falando de uma tradição que é a parte das Escrituras. Ele não está falando de nenhum ensinamento que existe e subsiste por si só, fora a parte da Escritura. Então o que Paulo estava falando aqui, e isso é claro na Bíblia inteira, é que na época se ensinava muito verbalmente, né? Então pregava-se, juntava-se discípulos que sentavam para escutar, assim como Jesus. Jesus, ele não sentou escrevendo para todo mundo, ele falou, os discípulos escreveram aquilo que ele falou. Então nada mais é essa tradição oral que Paulo se refere aqui, nada mais é do que os próprios ensinamentos da Bíblia, né? Então, até hoje ninguém foi capaz de listar essas tais tradições orais. A própria Igreja Católica não sabe, mas ela diz que tem. E ela faz as suas tradições, mas não sabe de onde, não sabe o que, né? Então, e da onde que surgiu isso de tradição apostólica? Com Irineu e Tertuliano, foram dois pais da igreja, né? Eles, em meados para o final do século II, eles foram os primeiros a se referir a esse conceito de tradição apostólica, né? Que é o que a Igreja Católica fala, preservada de forma oral. Porém, quando você pega os escritos de Irineu e Tertuliano, tudo que eles falaram, o que eles queriam dizer? Que se alguém quisesse conhecer as verdades da Escritura, na época, bastava que o fiel fosse a uma igreja ortodoxa da época e escutar o bispo falar, né? Então, essa tradição apostólica era o povo sentar e escutar os ensinamentos do bispo, que estavam claramente fundamentados na palavra. Então, nenhum ensinamento que era feito na época estava à parte das Escrituras. Ninguém estava ensinando alguma coisa que não pudesse ser fundamentada na palavra, né? Então, isso tudo estão os escritos de Irineu e Tertuliano, né? Ele fala: não há nenhum apelo a uma tradição apostólica que fosse a parte das Escrituras. Eles foram enfáticos em que todo o ensino dos bispos da época estava fundamentado nas Escrituras e poderiam ser provados pela palavra escrita. Então, para a gente citar o próprio Irineu, ele diz: aprendemos de nenhum outro o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho chegou até nós. O que eles fizeram uma vez proclamando em público e, num período posterior, pela vontade de Deus, transmitida até nós nas Escrituras, para ser o fundamento e pilar da nossa fé.
Então, a tradição, essa dita tradição apostólica, para Irineu e Tertuliano, era simplesmente a Escritura. É disso que ele está falando. Em momento algum, ele fala de algo que não seja fundamentado ou que caminhe paralelo ou divirja da Escritura. Não, eles não falaram disso. Esse ensino de tradição apostólica, na verdade, ele começou com o gnosticismo, que era um ensinamento, uma prática. O gnosticismo ele é muito proteiforme, não existe uma unidade, né? O gnosticismo ele tem várias vertentes e várias correntes de pensamento, mas o gnosticismo ele já era muito presente na época dos apóstolos, né? Então a gente pega João combatia muito o gnosticismo. A gente pegar as cartas de João, eles são justamente para refutar o ensinamento dos gnósticos da época, né? E esses gnósticos estavam ensinando que existia uma tradição que era parte das Escrituras, né? E eles foram duramente combatidos pelos próprios Irineu e Tertuliano, né? Então, você chegar e falar que Irineu e Tertuliano, que existia uma tradição apostólica, que era ensinada e que era igual às Escrituras, estava no mesmo pé, isso é herege, isso é herético. Não tem fundamento nenhum nas Escrituras e é pegar e torcer o ensino de dois pais da igreja que tanto fizeram para combater isso aí e falar, olha, eles estão ensinando que existe uma tradição à parte. E Irineu e Tertuliano, eles foram assim, simples representantes dos pais da igreja como um todo, porque os pais da igreja, Cipriano, Hipólito, Orígenes, Atanásio, Firmiliano, Agostinho, são apenas alguns pais da igreja que poderiam ser citados como proponentes do princípio sola scriptura. Então o sola scriptura nunca foi novidade. Ela sempre esteve nos ensinamentos, ela sempre foi o alicerce, o fundamento do ensinamento dos apóstolos, dos pais da igreja. Ninguém nunca saiu da Escritura para ensinar alguma coisa, né? Olha, Deus me revelou isso. Jamais, isso sempre foi combatido. Porque o cânon está completo, né? A Bíblia está completa. Então não tem essa de olha, Deus me revelou e de repente eu começo a passar e ensinar uma tradição para Tabata. Olha, Tabata, vem aqui que eu vou te ensinar um negócio, e daí a Tabata vai na Escritura, mas cadê isso? Não tem. Isso é heresia. Então foi justamente esse princípio que os reformadores procuraram restaurar na reforma, o princípio da sola escritura. Se algo não está fundamentado na palavra de Deus, se algo não pode ser provado, é claro que as escrituras às vezes não são claras em algumas coisas, são coisas difíceis. O próprio Pedro fala, olha, nosso irmão Paulo, às vezes ele escreve de forma difícil de compreender, né? Mas todas as doutrinas, ou elas são claramente explícitas, estão claras na Escritura, ou elas podem ser deduzidas de forma correta da Escritura. São implicâncias disso da Escritura, implicâncias lógicas, teologicamente corretas, e que, logicamente, não estejam em desacordo com o resto da Bíblia, né? Então a gente vê que não existe isso de ensino separado da Bíblia. Então, se qualquer pessoa chegar um dia para você e falar, olha, tem um ensinamento aqui que é a parte das Escrituras, ele deve ser rejeitado de cara. Não, para. Não pode se dar nem, não, fala, então, e deixa eu ouvir e tal, porque é lógico que vão ser coisas interessantes, coisas que parecem piedosas, né, mas que se não puderem ser fundamentadas na Bíblia, devem ser rejeitadas. E esse é o princípio que a nossa igreja procura também se orientar, né? A gente procura se orientar no princípio sola escritura, somente a Escritura é regra de fé e prática para o nosso viver cristão, como cristãos individualmente e como igreja, tá? Vamos abrir em Efésios, capítulo 2.
Efésios 2, versículos 19 e 20. Para a gente terminar essa parte e sacramentar. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina, ou pedra angular, né, em algumas traduções. Então o que a gente vê aqui pela própria Bíblia? Que a igreja jamais pode ter autoridade sobre as Escrituras, né? Pois não foi a igreja que formou as Escrituras, mas foi a Escritura que formou a igreja. Então como que algo que foi criado a partir de um outro pode estar acima dele, né? Como que a criatura pode estar acima do Criador, nesses termos aqui? Porque se a igreja saiu da Bíblia, a igreja não pode estar acima da Bíblia. Jamais. Jamais. Então, a igreja ela não se coloca também acima das Escrituras pelo fato da igreja ter definido o cânon, que é o cânon, o Novo Testamento da Bíblia. Então, não foi porque a igreja se reuniu em concílios dos teólogos, estudiosos, os homens piedosos da época, e definiram qual seria o Novo Testamento, e daí saíram outros livros e cartas que foram deixadas de fora, os livros apócrifos, né, que nós encontramos, inclusive, nas Bíblias que são católicas, né, tem vários outros ensinos que também foram de homens, mas que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo para estar aqui. Porque, como a gente viu, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então, não foi por ter definido o Novo Testamento que a igreja pode se colocar também acima das Escrituras, né? A afirmação de que a igreja estabeleceu o cânon é verdadeira. Mas o Evangelho estabeleceu a igreja. E a autoridade da Escritura não está no cânon, mas está no Evangelho, né? A autoridade da Escritura não é materialmente, fisicamente o cânon, isso aqui. É o Evangelho que deu origem às Escrituras. As Escrituras falam do Evangelho, né? E se alguma Escritura, porventura, o que eu acho que deve ter acontecido na época, não estava falando de um Evangelho verdadeiro, ela foi deixada de fora, né? Por quê? Porque quem originou as Escrituras foi o Evangelho. E quem originou a igreja foram as Escrituras. Então, eu acho que isso é uma forma simples da gente entender por que a igreja não pode estar acima das Escrituras. Então, a gente vê hoje em dia diversas igrejas, diversas denominações, diversas religiões, né, que se colocam acima da Bíblia, ou que estabelecem princípios e normas e condutas que não são condizentes com a Bíblia. Isso é heresia. Isso é heresia, né? Paulo fala, né, se alguém vos anunciar algum evangelho que não esse que nós anunciamos, seja anátema, né? Isso sempre foi muito combatido pelos apóstolos de Jesus, pelos discípulos, sempre foi combatido isso. Como que a igreja agora resolveu que não, nós temos autoridade sobre a Escritura, né? Então, só a Escritura está falando muito disso, né? Esse princípio que foi resgatado na Reforma foi justamente, vamos voltar para as Escrituras. Só elas podem falar para a gente o que é a verdade, né? A Bíblia ou profecias. Vamos ler 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos de 19 a 21.
Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, aqui o ponto aqui é a gente fazer uma distinção e uma confrontação entre as Escrituras e profecias, revelações do Espírito, né? Então, o que Pedro afirma? Que nenhuma profecia, logicamente, que está contida aqui, que estava contida no Velho Testamento, que estava contida na palavra de Cristo, na palavra de Deus, ela vem do homem, de uma interpretação do homem, então da vontade humana, mas foram homens que foram escolhidos por Deus, impelidos pelo Espírito Santo para falar. Então isso mostra, primeiro, a confiabilidade da palavra. Logicamente, a gente não pode provar materialmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não posso chegar para um cara na rua e falar, isso aqui é a palavra de Deus, então me prova. Não existe nenhuma prova material de que isso é a palavra de Deus, a não ser pela iluminação do Espírito Santo na nossa vida. Aí a gente pode ter a certeza de que isso aqui é a palavra de Deus. Eu não posso provar isso como a ciência exige que eu prove que Deus existe ou que isso é a palavra de Deus. Não, isso é uma obra do Espírito Santo. Então é uma obra que o Espírito Santo faz em quem? Naqueles que foram regenerados, né? A declaração de Cambridge enfatiza que a obra do Espírito Santo na experiência pessoal não pode ser desvinculada da Escritura. O Espírito não fala em formas que independem da Escritura. Sem as Escrituras, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A palavra bíblica e não a experiência pessoal e espiritual é o teste da verdade. Então, é lógico que a vida cristã ela implica em experiências com Deus, né? Ela deve transcender o puramente real e lógico, também o coração. O caminhar cristão, ele não é só racional, apesar de ser totalmente racional. A nossa fé é completamente racional, por mais que falem que não, que fé antagoniza com racionalidade. Isso é completamente falso. A nossa fé, como Paulo falou, se o motivo da sua fé não for verdadeiro, a sua fé é inútil, né? Isso está nas Escrituras, isso é claro para a gente. Porém, não só o racional, mas também a experiência com Deus. Então, o crente, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo, né? Então, nós temos de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Não como, olha aqui, estou te falando, não, Deus não vai descer aqui para falar com ninguém. Jesus não vai descer aqui para falar com ninguém. As Escrituras estão completas. Porém, o que eu estou dizendo é algo transcendente, é algo que transcende isso aqui, uma experiência nossa com Deus, como muitos homens piedosos já tiveram e nos relatam. Porém, isso jamais pode se opor à Escritura. Então, se uma pessoa chegar, olha, eu tive uma revelação de Deus, porque Deus falou isso e falou aquilo, e ele começar, e isso não for simplesmente algo pessoal, mas isso for algo que a pessoa diz que é uma nova doutrina, olha, Deus me apareceu e me deu uma nova doutrina, e a pessoa começar a seguir essa doutrina, isso é falso, isso é do diabo. Até aqui a gente tem visto, isso é do diabo.
Então, existem vários movimentos, né? Esse movimento do G12, por exemplo. Então, o proponente do movimento disse que Deus se revelou para ele e que ninguém tinha entendido a Escritura até então e que o que Deus queria falar com 12 é que era para se reunir em células de 12. Peraí, então Deus apareceu para você, todo mundo esteve errado, desde os apóstolos até aqui, e você está falando que Deus está te dizendo que não é assim, é assado. Não é assim, você não está entendendo a Escritura, é de outro jeito. Peraí. O que é a Bíblia? A Bíblia fala isso? Não. Então isso é muito perigoso hoje em dia. Então as pessoas têm revelações, olha, Deus me revelou isso, Deus me falou aquilo. Falou, ó, tudo bem, se Deus quis te revelar, eu não sei. É um ponto delicado. Eu acho que Deus pode, sim, falar algo com uma pessoa, né? O Espírito Santo se nos guia, né, em decisões que a gente tem que tomar. Porém, jamais uma revelação que vem de Deus vai se opor à Escritura, ou vai estar complementando as Escrituras. Oh, não está terminado, ainda tem mais uma coisinha que tem que pôr depois do Apocalipse ali. Não, isso não existe, gente. Isso aqui não existe. Tá? Deuteronômio 4:2, eu vou ler, diz assim: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Então, ninguém pode acrescentar mais nada à Bíblia. Ninguém pode acrescentar um ensino novo, né? Uma nova revelação, uma nova doutrina, uma nova prática que esteja em desacordo com a Bíblia, né? com tudo aquilo que nós temos aqui. Tá? Então, para finalizar, uma conclusão e aplicação disso tudo, na parte do culto. Os reformadores aplicaram a sola Escritura à adoração, estabelecendo o que eles chamaram de princípio regulador. Calvino foi o primeiro a articular de maneira sucinta esse princípio, abre aspas. Não podemos adotar qualquer artifício em nosso culto que pareça satisfazer a nós mesmos, e sim levar em conta as exortações daquele que tem o direito de prescrevê-las. Portanto, se desejamos que ele aprove o nosso culto, essa regra, que ele mesmo enfatiza com muita rigidez, tem que ser observada com zelo. Deus reprova todos os tipos de cultos não sancionados expressamente por sua palavra. Então, toda prática no culto que não pode ser sancionada pela palavra de Deus, que não está dentro da palavra de Deus, não deve ser adotada. Porque elas nos agradam, mas muitas vezes elas não estão agradando a Deus. Elas podem agradar o homem. E a gente sabe que muitas delas nos agradam. Muitas delas são gostosas. Mas, se a gente quer aplicar o princípio de sola Escritura no nosso culto, a gente tem que seguir sola Escritura. O que a Bíblia está falando, o que eu creio, o Antigo Testamento fala em muitas partes, nos Salmos, muitas vezes nas cartas de Paulo, ele regulamenta o culto, né? Ele coloca disciplina, ele coloca ordem, né? São várias as passagens em que Paulo dá presta atenção à igreja, né? Então, a gente pode aplicar isso ao nosso culto, sim, como? Estando firmes e atentos ao que a palavra de Deus fala e ao que ela regulamenta. Uma outra parte também é na nossa cosmovisão, ou seja, na nossa visão de mundo, no nosso jeito de enxergar todas as coisas, né? Essa palavra cosmovisão. Eu cito John MacArthur. A sola Escritura não diz que toda a verdade de toda a natureza encontra-se nas Escrituras. E nem diz que tudo o que Jesus ou os apóstolos ensinaram foi preservado na Bíblia, mas apenas aquilo que é essencial à nossa consciência e tudo aquilo que Deus requer de nós. Há muitas questões importantes em que a Escritura se cala.
Porém, a Escritura é a autoridade máxima e suprema sobre qualquer assunto em que se pronuncie. Então, sola Escritura não é dizer que aqui está falando sobre tudo. Tudo. Todas as coisas que existem, todos os problemas, todas as ciências, todas as naturezas, todas as psicologias. Não, ela não está falando sobre tudo. Porém, aonde ela fala, ela é autoridade. Ninguém jamais conseguiu refutar nada da Bíblia. Eles tentam refutar que não existiu dilúvio, que não sei o quê, não, que o faraó, não, que o mar vermelho não abriu. Não consegue derrubar, porque a Bíblia é a verdade. E se ela fala, ela é a verdade. Ela está falando disso e isso é a verdade. Então, é lógico, a Bíblia ela não é exaustiva, né, que a gente chama. Ela não está falando sobre tudo, tem tratado sobre tudo, não. Mas aonde ela fala, ela é autoridade. E se algo se opõe à Bíblia nessa matéria, isso é sério. A gente tem que se guiar pela Bíblia. O que a Bíblia fala? Então, existem várias ciências. A psicologia, por exemplo, que é muito batida entre os cristãos, o uso da psicologia, né? E aí, pode? Não pode? Psiquiatria? Pode? Não pode? Olha, como tudo, é bom senso. Eu creio que Deus Ele capacitou homens para desenvolver essa ciência. Né? Isso a gente vê, é graça de Deus. Se o homem desenvolveu a psicologia, é porque Deus o capacitou a isso. Né? E o louvor é todo de Deus. Porém, quando a psicologia deixa de lado uma questão primordial, que é a nossa natureza pecaminosa, aí ela se perde totalmente. Aí ela é muito boa para diagnosticar. Isso, citando Augusto Nicodemos, e eu creio que a maioria dos cristãos também, ela é muito boa para diagnosticar, mas na hora de remediar, então vamos tratar, aí se perde. Não, isso é não sei o que na infância, um remédio, não sei o que, e o pecado. Né? Então isso é um exemplo onde a gente tem que, isso está muito no nosso dia a dia, confrontar as escrituras com alguma outra ciência. Né? Então, a palavra de Deus está acima de qualquer ciência dos homens. Quando há algum aparente conflito entre a Bíblia e a ciência, podemos ter certeza que é porque a ciência ainda não encontrou a verdade. A ciência muda, a Bíblia não. Isso a gente sabe. Né? Então, fazem uma descoberta, de repente, dali 50 anos, não era mais aquilo, na verdade estava errado, é isso. Né? Então, os homens são falhos. A ciência dos homens são falhos. A Bíblia nunca mudou. Ela nunca mudou. Ela nunca foi refutada. Ela permanece por 5.000 anos tratando sobre os mesmos problemas, sendo autoridade, falando a verdade sobre o que quer que seja que ela fale, ela é a verdade. Então, talvez o maior desafio dos cristãos contemporâneos em matéria de inerrância bíblica seja rebater as críticas das pseudociências à palavra. Desde o advento do iluminismo, há uma nefasta tentativa de se colocar a ciência em oposição à Bíblia, pregando que a fé cristã principalmente, não pode coexistir com a razão e a ciência. Mas elas não estão no mesmo pé de comparação e nem a ciência verdadeira jamais tentou desmentir as Escrituras. Essa de ciência que tenta desmentir o que a Escritura está falando não é ciência de verdade. Né? A ciência nasceu da vontade de compreender o Criador e a natureza. Quando a gente remonta de onde começou os experimentos, a ciência, como a gente também conhece hoje, mas mais antigamente ela era um pouco diferente, mas ela nasceu justamente da vontade de compreender o Criador, de pegar a Bíblia e falar, nossa, isso aqui que a Bíblia está falando, como é que é isso? A ciência verdadeira nasceu disso, ela é filha do cristianismo. Né? Então, os grandes astrônomos, físicos e demais cientistas do passado e presente sempre foram submissos às Escrituras e nunca negaram sua autoridade e a existência de um Deus Criador
todo-poderoso que encontramos na Bíblia. Boyle, Faraday, Newton, Joule, Leibniz, Pasteur, Maxwell, Heisenberg, brasileiro Carlos Chagas, a lista é interminável. O próprio Einstein, que a gente conhece mais, ele é mais contemporâneo, uma vez declarou: a todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso, pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas pela primeira vez por ele. No universo incompreensível, revela-se uma razão ilimitada. A opinião corrente de que eu sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas mal as compreendeu. Entendeu-me de forma equivocada e presta-me péssimo serviço. Isso são as palavras de Einstein falando, né? Então, o que a gente vê hoje? Qualquer cientista, né, honesto jamais conseguiu negar que existe um Deus criador, que existe. Às vezes eles não falam de um Deus, eles não conhecem o Deus pessoal que se revelou, mas que existe uma força criadora, existe algo que está acima de nós, né, a compreensão deles. Então devemos reter firmes a confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e suficiente para o nosso caminhar cristão nessa terra e para que conheçamos o Deus que se revelou a nós através desse maravilhoso livro. Nele podemos confiar. Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E eu vou terminar citando o nosso conhecido Paulo Anglada, pastor lá em Belém, da Igreja Presbiteriana. A gente tem livros dele aqui, muito bons. E ele diz o seguinte: o evangelicalismo moderno recebeu, especialmente do século passado, um legado teológico, eclesiástico e litúrgico que precisa ser urgentemente submetido ao teste da doutrina reformada da autoridade suprema das Escrituras. É tempo de reconsiderar as implicações dessa doutrina. É tempo de reavaliar a nossa fé, nossas práticas eclesiásticas e nossas próprias vidas à luz dessa doutrina. Afinal, admitimos que a Igreja reformada deve estar sempre se reformando. Sempre reformando. Não pela conformação constante às últimas novidades, mas pelo retorno e conformação contínuos ao ensino das Escrituras, sabendo que a nossa natureza pecaminosa nos impulsiona em direção ao erro e ao pecado, conhecendo o engano e a corrupção do nosso próprio coração, reconhecendo os dias difíceis pelos quais passa o evangelicalismo moderno, particularmente no Brasil, e a ojeriza doutrinária, a exegese superficial e a ignorância histórica que em grande parte caracterizam o evangelicalismo moderno no nosso país, não temos o direito de assumir que a nossa fé e práticas eclesiásticas sejam corretas, simplesmente por serem geralmente assim consideradas. É necessário submeter nossa fé e práticas eclesiásticas à autoridade suprema das Escrituras. Assim fazendo, não é improvável que nós, à semelhança dos reformadores, também tenhamos que rejeitar consideráveis entulhos teológicos, eclesiásticos e litúrgicos acumulados nos últimos séculos. Não é improvável que venhamos a nos surpreender ao descobrir um evangelicalismo profundamente tradicionalista, subjetivo e racionalista. Mas não é improvável também que venhamos a presenciar uma nova e profunda reforma religiosa em nosso país. Que assim seja. Legal? Então vamos. Era isso que eu tinha para compartilhar. Vamos terminar então fazendo uma oração. Senhor Deus, quão maravilhoso, Pai, a gente
andar pelas Tuas Escrituras, conhecer, ter a firme certeza, Pai, de que a Bíblia é a Tua Palavra, Pai, de que o Senhor tensionou nos deixar o Teu legado, o legado do Teu conhecimento, o legado do Evangelho, Pai, através das palavras escritas. Senhor, obrigado porque através da Bíblia a gente pôde conhecer Jesus Cristo, Pai. A gente pôde conhecer e ser realmente transformados pela Tua Palavra. Obrigado porque ela nos trouxe a fé, Pai, porque a fé vem do ouvir, eu ouvi a Palavra de Deus, e a Bíblia é a Tua Palavra, Pai. Senhor, que o Senhor nos direcione, Pai, nesses tempos de tantas práticas erradas, tantas práticas que Te desagradam, quer seja no nosso culto, Pai, quer seja na nossa vida pessoal, que a gente possa ser realmente exortados, Pai, pela Tua Palavra, a voltarmos para as Escrituras, Pai, para a gente voltar a viver segundo os Teus preceitos, Pai, e não os preceitos do mundo, segundo aquilo que o Senhor requer de nós, Pai, e não aquilo que o mundo deseja que façamos. Pai querido, que a gente seja realmente impulsionados pela Tua Palavra, encorajados por ela, Pai, olhando para trás e olhando e vendo tudo aquilo, todo o terreno que já foi conquistado, todo o terreno que já foi aberto, Senhor, pelos Teus discípulos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, esses homens que deram a vida, Pai, por causa do Teu Evangelho, por causa da Tua Palavra, para que ela pudesse chegar a nós hoje, Pai. Que a gente, em momento algum, despreze a Tua Palavra, despreze o ensino dela, despreze a teologia que dela deriva. Senhor, que a gente jamais despreze tudo aquilo que foi conquistado por nós, que os homens que o Senhor usou, para que hoje a gente pudesse ser agraciado por ter liberdade e ter acesso às Tuas preciosas doutrinas, Pai, às Tuas preciosas palavras, às Tuas preciosas verdades, Pai. Nos ensina, Pai, a nos submetermos em tudo às Escrituras, Pai. Em nome de Jesus. Amém.